cê tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, vascaínos e vascaínas, cruzmaltinos e cruzmaltinas ligados aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Álvaro Silva e a minha única missão é falar do nosso amor em comum, o Clube de Regatas Vasco da Gama, e sejam todos muito bem-vindos no canal Vascaíno desde sempre. Já peço a todos vocês, senta o dedo no like, deixa aquele like para dar aquela força para o amigo. Valeu, família vascaína, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Se você já se inscreveu, compartilha aí o link do nosso vídeo, nosso conteúdo para mais vascaínos, para que nós possamos aí, com a ajuda de Deus e cada um de vocês, juntos a gente vai chegar lá, chegaremos lá juntos. Família, bora lá então, sem muita delonga, tem alguns assuntos importantes para estar falando com vocês nessa noite de domingo aí. Ótima semana para todos vocês, que Deus possa abençoar a semana de cada um de vocês, para quem vai trabalhar, quem vai estudar, quem vai ficar em casa, que Deus abençoe a semana de todos vocês. Vamos dar início ao nosso conteúdo do dia de hoje. Galera, vamos começar falando sobre o nosso meia, né? Nosso meia atacante, Luca Orediano, ou Orelhano, assim como preferirem. Ele que chegou no Vasco da Gama após sair do Vélez Sarsfield da Argentina. O Vasco da Gama comprou o atleta, o jogador do clube argentino no início do ano. Chegou aqui no Rio de Janeiro, chegou aqui no Vasco da Gama com status de maior contratação da história do Vasco da Gama. Perdão. Chegou no nosso clube aí com status para ser titular, né, para ser um jogador ali importante da equipe. Fato é que logo no início ao qual ele chegou, ele teve uma lesão muscular, demorou a estrear e depois que estreou acabou não conseguindo desempenhar bem o seu futebol, uma vez também que o desempenho da nossa equipe caiu ladeira abaixo vertiginosamente. Então, uma vez que o time está desarrumado, está bagunçado, a fase é ruim, aquilo que eu já falei, tudo piora. E aí com o Luca Orediano não foi diferente, ele não conseguiu se encontrar, não conseguiu se adaptar ao futebol brasileiro, ao Vasco da Gama. Ele tem bola, ele sabe jogar, mas eu acredito que o esquema ao qual esteja no Vasco da Gama implementado atrapalha e muito, e as peças ao redor do jogador também, que não vem ajudando também. Que eu tava vendo um jogo aí, direto ele toca a bola, esperando para alguém devolver para ele, os caras não devolvem a bola para ele. Então às vezes quando ele pensa que os caras não vão tocar a bola para ele, tocam para ele na fogueira. Então fica chato, é difícil também. Fato é que ele não se adaptou no futebol brasileiro e ele está querendo aí sair do Vasco da Gama. Ele está querendo voltar a atuar no futebol argentino, de onde é a sua origem, né? Ele é argentino, estava no Vélez Sarsfield, como eu acabei de mencionar para vocês agora há pouco, e existem dois clubes interessados aí na contratação do atleta por empréstimo, né? Que seriam eles, o Vélez Sarsfield, o próprio Vélez, ao qual o Vasco comprou o Orediano do Vélez. O próprio Vélez está interessado aí em pegar o atleta, nem que fosse por empréstimo, porque ele já é identificado com a torcida, lá ele deu certo, né? A casa dele, vamos dizer assim, é cria de lá. E o outro clube aí, um gigante aí da América, aqui da América do Sul, é o Boca Juniors, né? Também da Argentina. O Boca Juniors não vive uma fase tão esplendorosa, mas também não vem mal. O Boca Juniors está interessado na contratação por empréstimo do Luca Orediano. E uma coisa que aí pode ter balançado o nosso meia atacante, o nosso jogador, é que o Riquelme, é isso mesmo, gente, pasmem os senhores, Riquelme aí, ex-Corinthians, Barcelona, né, ex-Boca Juniors também, ele é ídolo no Boca Juniors, agora ele é técnico, é treinador da equipe argentina. Ele pegou o telefone e ligou para Luca Orediano, né, pedindo para ele ir jogar no Boca Juniors, enfim, aquele papo de treinador, né? E fato é que o Boca Juniors, então, está no páreo ali, junto com o Vélez Sarsfield, com interesse de pegar ali, pela contratação de Luca Orediano por empréstimo. Vamos ver que desfecho vai dar essa história. Deixa a sua opinião aí. Você acha que o Luca Orediano deve sair do Vasco? Você acha que ele deve ficar? Vocês acham que ele deve ser emprestado para ganhar rodagem e voltar? Eu, na minha humilde opinião, eu acho que ele não se adaptou, ele não está bem, sim. Agora, vender de graça ou emprestar, eu acho loucura. Por que eu acho que é loucura? Ele já deu certo no futebol argentino. O Vasco está desde o início do ano sem uma jogada ensaiada, sem um esquema tático.
sem um sistema de jogo definido, sem uma equipe titular definida. O Vasco é o único clube da Série A hoje que está em plena inconstância e montagem. Lógico, todos estão se reforçando, mas o Vasco está se reforçando para todos os setores. O Vasco não precisa de goleiro. Mas assim, zaga, lateral, meio, meia, ataque, o Vasco precisa para todos os setores. E então assim, eu acho que poderia deixar ele no elenco e colocando ele ao pouco quando a fase melhorar, né? Colocar ele ali, o Vasco tá ganhando de 2-0, 1-0, 2-1, bota ele ali faltando uns 15, 20 minutos, treinou bem, bota já no próximo jogo, bota mais 20, 30 minutos até ele ganhar moral para ser titular, na minha opinião. Deixa aí o comentário de vocês, a gente pode conversar sobre isso sem problema nenhum. Galera, agora pra gente mudar de assunto, vamos falar aí de especulação de treinador. Tá pegando fogo essa situação de treinador aqui no Vasco da Gama, nós estamos precisando de um treinador para ontem, urgentemente. A tabela não está ajudando, a fase não está ajudando, nada, rigorosamente nada ajuda a fase do Vasco. Fato é que o Vasco da Gama, de tanto especular Rogério Ceni, mas deixando ele em segundo plano, tentando aí contratação de Ramon Dias e outros treinadores, Pesolano, enfim. Eu falei isso aqui no canal, Vocês podem olhar aí uns 4, 5 vídeos atrás, aí, se eu não me engano, eu falei, olha, essa brincadeira de ficar negociando com 2, 3 treinadores ao mesmo tempo e falando pra mídia, Rogério Ceni, isso mexe com a vaidade da pessoa, o Rogério Ceni vai ver o negócio dele, não vai gostar. Não deu outra. Saiu hoje na Net Vasco que o Rogério Ceni chegou a ficar animado com a possibilidade de treinar o Vasco da Gama, mas está aí estaria frustrado ali e desanimado também por perceber que, entre aspas, é o plano B da 777, é o plano B da SAF do Vasco. Ou seja, desde o início o Rogério Ceni queria vir para o Vasco da Gama. Agora, por ele ver que o Vasco está deixando ele sempre na rabeira, como nenhuma opção ali, não tem ninguém, vamos pegar ele. O cara não é otário, gente. O cara tem seu valor, tem seu brilho, né? Ninguém é bobo, né? O cara não está desesperadamente ali passando dificuldade, precisando de emprego. Muito pelo contrário, quem está precisando de treinador é o Vasco. Então, assim, bola fora da diretoria do Vasco. Tem que saber negociar, tem que saber levar na malandragem. Bola fora da diretoria. Mais uma, né? Aí, galera, se tratando de treinador, o Vasco fez uma proposta, mas essa proposta foi recusada. É pelo treinador Eduardo Domingues. Mas que treinador é esse, Álvaro Silva? Gente, Eduardo Domingues é o treinador atualmente da equipe do Estudiantes, também da Argentina. Ele imediatamente recusou a proposta do Vasco da Gama, não quis nem avançar nas tratativas. Então, Eduardo Domingues, o Vasco fez proposta e foi recusar essa proposta. E não só Eduardo Domingues recusou também o Vasco da Gama de maneira oficial. Devem ter havido mais técnicos que podem ter ali recusado. Mas oficialmente, a gente sabe que foi divulgado, né? Foi o Eduardo Domingues, foi o Rogério Ceni, que agora é oficial. O Rogério Ceni recusou, tá? Não quer mais vir para o Vasco, tá chateado com essa situação, tá? O Diego Alonso e o Eduardo Cudê. Ou seja, 4 treinadores aí recusaram a proposta do Vasco, sem contar na situação do Pesolano, que ele, até o momento, quer vir para o Vasco, mas o Real Valladolid não quer liberá-lo de graça, porque tem uma multa, e lógico, ninguém relógio trabalho de graça, né? Mas, ou seja, pode colocar Paulo Pesolano no meio aí também. Ele não recusou, mas o Valladolid acabou recusando por ele, né? Então, a gente precisa de treinador urgentemente, gente. Sem treinador, a gente não tem um esquema definido, a gente não tem uma espinha dorsal, a gente não tem um sistema defensivo, a gente não tem um sistema de transição, a gente não tem um sistema de ataque, a gente não tem repertório, a gente não tem jogadas ensaiadas, a gente não tem nada. É apenas um bando. Gente, eu odeio ter que chegar aqui e falar isso, mas hoje eu assisti a partida de Fluminense e Internacional. Sinceramente, gente, o nível da partida que o Fluminense apresentou no primeiro tempo, o que o Vasco vem apresentando nas últimas 10 rodadas é isso aqui, gente. Não tô apequenando o nosso clube, não tô aqui pagando pau pra Fluminense, eu quero que se lasque os laranjinha. Só que eu sou sincero, eu sou realista. Assim como eu falo que o time do Urubu é bom também, assim como o time do Palmeiras é bom também, eu vou falar que não é, pô. O time dos caras é bom. E o Fluminense jogou muito bem hoje. Muito bem. Entendeu? No segundo tempo sofreu um pouco de coisa e tal, ganhou dentro de casa, sem maiores dificuldades. E o Vasco não consegue fazer isso. Infelizmente, o Vasco não consegue fazer isso. E isso está atrapalhando até mesmo para contratar treinador. Por que tá atrapalhando para contratar treinador? Porque olha só, o Gustavo Alfaro, treinador que começou a ser especulado aqui no Vasco ontem, na parte da tarde para a parte da noite, o nome dele ganhou força hoje, no dia de hoje,
Paulo Brax está negociando com ele, está à frente dessa negociação, coisa que já me dá medo, né? E Gustavo Alfaro, então, está aí muito adiantado, ele pode nas próximas horas ou nos próximos dias aí aceitar aí, acenar, né, dizendo que sim, dando o ok para ser o treinador do Vasco da Gama. O que acontece é o seguinte, o Vasco se reuniu hoje por volta das 4h30, 5 da tarde, com representantes de Gustavo Alfaro e até mesmo com o próprio treinador, via telefone, enfim. As negociações avançaram, ele se interessou pelo projeto. Neste exato momento, ele tem em suas mãos a lista com a relação de todos os atletas que compõem o elenco do Vasco da Gama, os vídeos e as imagens, e ele está analisando o nosso elenco para aí sim dar uma resposta em oficial para o Vasco da Gama, se ele vem para ser treinador do nosso clube ou não. Não é uma notícia minha, não é o Álvaro Silva, é uma notícia que eu estou repassando a vocês do próprio Vasco da Gama. Então, gente, ao que tudo indica, nas próximas horas ou ou amanhã, talvez no máximo na terça, mas a expectativa da diretoria do Vasco é que amanhã no máximo seja anunciada aí a contratação de Gustavo Alfaro. Eu até falei aí bobagem ontem, falei que era mais um técnico aí, ninguém. Na verdade, eu fiz o levantamento sobre o treinador, pesquisei, fiz o meu dever de casa. Peço desculpa a vocês, enquanto eu estava muito alterado que o Vasco perdeu, eu não estava nem com paciência para isso. Mas, na verdade, eu vou ser sincero, os números dele na seleção do Equador não foram ruins, mas também não foram tão bons. O melhor trabalho dele foi no Boca Juniors e logo na sequência no Huracan. Na verdade, na ordem foi o contrário, foi no Huracan e depois no Boca Juniors. Ele saiu da seleção do Equador agora em janeiro de 2023. Eu estava observando os trabalhos dele. Todos os trabalhos dele, ele fica pelo menos um ano de contrato. É muito raro um trabalho de Gustavo Alfaro, ao qual ele fica 3, 4, 5, 6 meses somente à frente do cargo. Normalmente é 1 ano, 1 ano e meio a 2. Por isso, talvez tenha interessado a 777 Partners. Os números deles não são ruins. Os números dele são bons. Não é um grande técnico, mas os números dele são muito melhores que muitos técnicos aqui no Brasil e alguns deles até mesmo especulados aqui no Vasco da Gama. Agora a grande questão, na minha humilde opinião, ele vai entender o que é o futebol brasileiro? Ele vai conseguir trocar esse pneu com o carro andando, com esse vazamento de combustível a ponto de explodir tudo, que é o Vasco da Gama, em pleno campeonato? Ele vai conseguir lidar com a pressão da torcida, ele vai conseguir aumentar o moral, o ego dos atletas para eles melhorarem o desempenho dentro de campo. Ele vai colocar a cara a tapa quando o time jogar mal, ele vai dar uma cara para esse time. Tudo isso, gente, se engloba no famoso ponto de interrogação. Por quê? Porque é aquilo que a gente vem debatendo. Ele pode chegar e pode ser um técnico, pica pro Vasco da Gama, desculpa do palavreado, resolver o nosso problema, chegar aí, alavancar 4, 5 vitórias direto, né, sei lá, em 30 pontos disputados a gente ganhar 20 pontos, já pensou? Aproveitamento de campeão. Como ele pode chegar aqui também e fazer igual o Sapinto. E chegou, foi uma derrota após a outra e rodou antes do Vasco ser rebaixado, a gente já sabendo que a gente ia ser rebaixado. Então o meu medo é isso, a minha ressalva é essa. Agora, para essa gestão suja, nojenta, asquerosa, está à frente da SAF do nosso clube e do nosso clube no atual momento, para eles talvez interesse, não pela questão do Gustavo Alfaro, nada contra ele, contra o trabalho dele, não. Mas talvez para eles interesse um técnico assim como ele, que pega trabalhos que ficam 1 ano a 2 anos, todos os trabalhos que ele pega para assumir. E eles podem já estar com esse pensamento já de contratar o Gustavo Alfaro, já pensando já de uma possível Série B no ano que vem. Gente, não sou eu que estou falando, tá? É uma especulação, é um pensamento meu. Eles podem estar pensando em contratar esse treinador, já pensando no ano que vem numa possível Série B, uma reformulação de elenco, e aquela coisa toda, que a 777 tem esse perfil. Ela fez isso no Genoa, ela fez isso no Hertha Berlim. Então, assim, a minha ressalva é, será essa cambada aí de delinquente que está à frente do nosso clube já está fazendo um planejamento pensando na Série B do ano que vem? Ou será que eles realmente estão traçando uma linha para mudar esses resultados inadmissíveis, assim como o Paulo Brax disse ontem na entrevista? O que será que a diretoria quer fazer com esse planejamento?
tá pensando em realmente apagar esse incêndio, em resolver o nosso problema, em trazer 3, 4 jogadores, mais o Gustavo Alfaro, para tentar escapar do rebaixamento realmente? Ou tá tentando trazer um técnico e um jogador meia bomba, mais 2, 3 que ninguém nunca ouviu falar para dar um cala-boca na gente? Para deixar o Vasco cair e tentar começar a vida do zero ano que vem da Série B? Eu tô com muito medo, gente. Sinceramente, eu tô com muito medo para que seja isso. Infelizmente, eu estou com medo para que seja isso. Voltando ao foco do assunto, eu não tenho nada contra Gustavo Alfaro. Até acho interessante que ele chegue no Vasco da Gama. Mas eu tenho minhas ressalvas, que foi o que eu falei agora há pouco. Por ele não conhecer o futebol brasileiro, não ter trabalhado aqui e não conhecer o Vasco. Porque conhecer o futebol brasileiro já não é fácil. Mas você ter que conhecer o futebol brasileiro e ter que conhecer o Vasco da Gama no meio desse turbilhão todo, gente, praticamente, para quem assistiu o filme do Tropa de Elite, com o Capitão Nascimento, com o ator Wagner Moura, o filme premiado, ganhou Oscar, né? Para quem assistiu Tropa de Elite, tem aquela cena na qual eles estão ali no pântano, tá todo mundo quase dormindo no frio, encharcado, e o Capitão Nascimento fala para eles segurarem uma granada, né? Manda segurar uma granada. Se dormir, ele se explode o batalhão inteiro, né? É como se fosse isso. Como se o Gustavo Alfaro estivesse chegando no Vasco. E aí Josh Wander dá uma granada na mão dele e fala assim, ó, segura aí, tá? Se deixar cair, explode. É mais ou menos isso, entendeu, gente? Então, vamos aguardar aí o desfecho desses próximos capítulos dessa novela chamada Vasco da Gama. Eu dou esse sorriso assim, é de ironia, tá, gente? Eu não tô nada feliz, eu tô pé da vida, minha vontade é falar um monte de palavrão aqui. Só que minha mamãe e papai não me educaram assim. E eu também não quero me indispor com outras pessoas, também não estou na condição de ficar tomando processo, né? Mas a minha vontade era falar aqui um monte de coisa, só que a gente não tem prova, a gente só escuta falar, não tem prova cabal, então a gente não pode sair falando em rede social para evitar problema. Agora, gente, vamos mudar de assunto aí. É o seguinte, já falei de Gustavo Alfaro, né? Ele está analisando o elenco, tá aguardando a resposta. Então, agora sim. Mudando de assunto, o Vasco está especulando um jogador, um atacante, um camisa 9, matador, chamado Ademilson. Ademilson, gente, para quem não conhece, para quem não sabe da história desse atleta, ele começou a sua carreira, ele foi revelado ao futebol em São Paulo, pela equipe do tricolor paulista, o São Paulo Futebol Clube, revelou o Ademilson. Ademilson, muito novo, foi vendido. Ele jogou ali com o Luiz Fabiano na época e coisa e tal. Ele foi vendido. Passou por clubes ali como o Yokohama e Gamba Osaka do Japão, passagens muito bem sucedidas. O campeonato japonês, tudo bem que ele não é alto nível, mas também não é baixo nível, é um campeonato mediano. Ele teve bons números nesses dois clubes do Japão, o qual ele teve passagem, e ele vem se destacando atualmente no Yuhan 3000, né, que é o clube chinês. Então, atualmente, Ademilson joga na China, no Yuhan 3000. Ele é atacante do clube chinês, ele vem fazendo gols em cima de gols, bate bem de fora da área, tem frieza para cobrar pênalti, sabe fazer gol de cabeça, tem ali uma certa qualidade para fazer uma tabela. É um bom jogador, sim, né, desconhecido aqui para o futebol brasileiro, porque ele fez a carreira dele todinha na Ásia, né? Porque lá paga-se muito bem, nós sabemos disso. Inclusive Pedro Raul, antes de vir pro Goiás, estava lá no Caxiua Reysol. Aí o Goiás pegou ele por empréstimo, né? E aí o Vasco foi e comprou ele do Caxiua Reysol em definitivo, né? Então assim, agora é uma aposta. Ademilson é mais uma aposta para mim, como o Serginho, como o Pedro Raul foi no início do ano, que está decepcionando a gente, né? São muitas e muitas apostas, mas fato é que o Vasco já está preparando aí uma proposta aí, o Vasco está interessado em Ademilson. Vamos esperar para ver o desfecho dessa história. Fato é que a gente precisa de jogador e é para ontem. Mas uma coisa eu falo também, eu tô vendo muita gente reclamar na rede social e é verdade. A gente precisa de atacante? Precisa de lateral? Precisa de volante? Precisa. Agora, o Vasco contrata tudo, menos no camisa 10. Eu já falei isso ontem. Nós estamos no meio da temporada e não temos um camisa 10. Então assim, não adianta trazer esse monte de jogador, aí a gente volta àquela velha história. Aí às vezes é mais fácil você deixar de trazer 3, 4 pernas de pau, que ninguém nunca vai falar, que não vão entregar nada dentro de campo, e trazer um cara que joga, pô. Me deixa puto da vida com o Vasco é isso. Essa diretoria à frente do nosso clube. Porque não precisa trazer 10 jogadores galácticos, mas você pode trazer um cara bom de bola,
do que tentar trazer 3, 4 que ninguém conhece e não jogam. Aí essa lacuna com esses outros 3 que não jogam, a gente completa com atletas da nossa base, que tem muito mais chance de jogar, tem identificação com a camisa, querem fazer o seu nome para aparecer para o cenário do futebol mundial, é totalmente diferente. Então eu acho que se for para apostar, tem que apostar na nossa base, e investimento tem que ser investimento em jogador pronto para chegar e resolver. Gente, agora é o seguinte, se tratando agora do nosso estádio, da nossa colina histórica, ao estádio de São Januário, vou colocar umas fotos para vocês verem. Infelizmente, eu vou até dar os créditos dessa foto. A Força Jovem Vasco foi hoje a São Januário para averiguar como está o estádio. As fotos são do fotógrafo Pedro Stronzenberg. Então, Pedro Stronzenberg, para ficar os créditos aqui, é o fotógrafo qual fez as fotografias e divulgou aí na Net Vasco. As fotos aí, como vou colocar para vocês, primeiramente é a fachada histórica do nosso clube. Vocês podem ver aí na janela, mato crescendo, né? E aí depois as pessoas têm coragem de falar que nós, youtubers, somos os seres do pântano, somos os parasitas, né? Foi engraçado que tá saindo mato de dentro da janela lá de São Januário, tá crescendo mato dentro de São Januário. Lá dentro dos escritórios, das salas de São Januário, tá crescendo mato lá dentro. E nós somos os parasitas. Nós somos os seres do pântano. O São Januário tá parecendo um pântano e nós somos os seres do pântano. Só por quê? Porque a gente é vascaíno e a gente habita São Januário? Porque na verdade o crocodilo rei desse pântano aí, a jiboia, a sucuri rei, tá lá dentro sentado numa cadeira de couro, né, dando canetada. Que é o Jorge Salgado, que é o Mussa, que é o Osório, que é agora o Josh Wander, que é o Luiz Melo, o Brax, né? Esse tanto de jacaré aí, ó, tanto de crocodilo do pântano aí, ó. Porque São Januário se tornou um pântano. Aí agora a gente muda de foto, né? Vocês podem olhar e podem observar que as arquibancadas deterioradas totalmente, por dentro e por fora, caindo aos pedaços. As estruturas das arquibancadas que foram reformadas ali com aço, se não fosse aquele aço já teria caído tudo. As paredes caem aos pedaços, infiltração para tudo quanto é lado. O banheiro não foi reformado, mentiram pra gente aquela vez, não reformaram o banheiro, só deram uma maquiagem. Não fizeram nada. As cabines de transmissão de televisão estão uma vergonha. Estão uma vergonha. Jornalistas reclamam que tem goteira nas cabines de transmissão dentro de São Januário. Tem rato nas cabines de transmissão dentro de São Januário. Aí a gente fala esse tipo de coisa aqui, tem vascaíno que fica putinho quando eu chego aqui e falo uma verdade dessa. Mas queria que eu falasse o quê? Que o Vasco é o novo Real Madrid da América do Sul? Que o Vasco tá de vento em popa? Sendo que não tá, gente. Não tá. Aí eu falo pra vocês, a SAF do nosso Vasco foi vendida, foi implementada. Essa semana até saiu uma reportagem aí do GE, o jornalista agora me fugiu o nome, mas foi uma reportagem do GE, pesquisem para vocês verem aí, saiu anteontem. O jornalista aí colocando a boca no trombone, que é o seguinte: a 777 só teria, segundo esse jornalista, né, ele teve acesso aí a pessoas, né, que tiveram acesso ao famoso famigerado contrato. A 777 só teria direito dos 70% da SAF do Vasco da Gama quando ela concluísse todos os aportes. Então, essa mania de se dizer que a 777 manda no Vasco a partir de agora é uma grande falácia, é uma grande mentira que está enganando a todos nós vascaínos. E é o que eles querem, é botar tudo nas contas da 777 que aí ninguém cobra. Por quê? Porque a 777 até agora só colocou 70 milhões de reais no nosso clube. E esse dinheiro que a 777 colocou até o momento só corresponde a 19% das ações da SAF do Vasco. Então hoje o sócio majoritário continuamos sendo eu e você, torcedor do Vasco da Gama, um associativo. Eu não, porque eu deixei de ser sócio, para não colocar dinheiro no bolso dessa turma. Mas quando eles saírem eu vou voltar a ser. Mas independentemente disso, hoje, gente, a SAF do Vasco da Gama, ela é 81% do associativo. 19% só pela lei é da 777, porque eles só pagaram 70 milhões. Só em setembro, quando entrar o aporte de 120 milhões, aí vai para 190 milhões juntando com 70, aí eles vão passar a ter um percentual um pouco maior, mas mesmo assim ainda não vão ser majoritários. Estão enganando nós, torcedores, de tudo quanto é maneira. O Grupo Globo, eu vou bater a palma aqui, o Grupo Globo, a gente bate quando tem que bater, mas elogio quando tem que elogiar também. O Grupo Globo de jornalismo, reportagem e entretenimento está de parabéns, porque está investigando a situação do Vasco da Gama. Sempre está saindo aí
no GE, no Globo Esporte, e reportagens também investigativas. Reportagens investigativas da política do Vasco, reportagens investigativas a respeito das 777 Partners, reportagens investigativas a respeito da venda da SAF do Vasco da Gama, reportagem investigativa a respeito de pessoas que passaram na diretoria do Vasco anos anteriores, que agora começaram a dar seus depoimentos. E eu dou os parabéns para a TV Globo, porque muita gente fala mal da Globo, e isso, aquilo, realmente, eu também tenho muita coisa para falar mal. Mas na hora de falar bem, a gente tem que ser honesto também, tem que ser sincero, a gente não pode ser hipócrita. E eles estão fazendo um trabalho bacana, investigativo, que eu não posso fazer. Por mais que alguém me conte alguma coisa que acontece em São Januário, a gente tem contato, a gente conhece as pessoas, telefone hoje em dia, as pessoas falam as coisas pra gente, a gente não tem prova. Só fica ali palavras ao vento. Aí fica a palavra de um contra a palavra de outro, aí se eu chegar aqui na rede social, no YouTube, e sai falando um monte de coisa que eu ouvi falar, sem ter prova de nada, amanhã o meu canal cai, eu respondo o processo, eu posso ser até preso. Mas aí eu dou os parabéns pra TV Globo, porque eles sim, eles não têm rabo preso com ninguém. Jornalista lá tá batendo pau e falando a verdade. Então quer dizer, hoje a 777 só detém 19% do direito da nossa SAF. Aí eu pergunto a vocês, eles estão cuidando de São Januário? Eles montaram um time para competir? No último jogo contra o Flamengo, tava de igual para igual, que nem o Joshua Anderson prometeu? O Vasco tá brigando por Libertadores, que nem foi prometido pra gente? Estamos com um treinador de ponta de seleção? Até agora nada? Cadê? Então quer dizer, é para isso aí que a 777 queria pegar o Maracanã aquela vez? Que São Januário, olha como que tá, vocês estão vendo aí no vídeo, olha como que tá isso. Falta de respeito com o nosso estádio. Então se nem São Januário, que é deles, entre aspas, que é assim, que eles compraram a SAF do Vasco e o São Januário está incluído na SAF ali, né? Eles teriam que manter organizado, né? Porque é onde, né, é o cartão de visita do nosso clube, é o nosso estádio. Se nem o São Januário tá jogando as traças, vocês acham que eles vão cuidar do Maracanã? A mulambada ganhando rios de dinheiro, rios de dinheiro, mulambada ganhando. Rios de dinheiro. A mulambada vai oferecer aí agora pro Claudinho 90 milhões de reais. Mas não tem um gramado decente no Maracanã e a culpa é do Vasco, que jogou lá 2, 3 meses atrás no Maracanã. Aí eu fico vendo a reportagemzinha, agora eu vou falar. Aí eu vejo a reportagemzinha da Jovem Pan, que não estuda merda nenhuma. Eu fico vendo o Rodrigo Asmar, o pilhado, o vacilão. Ele, juntamente com o Mauro César Pereira, o Vampeta, me amarro nele. Os outros camaradas ali da mesa redonda também. Agora, Mauro César Pereira. Mauro César agora até que deu uma seguradinha, parou de falar bobagem um pouco. Agora, o Thiago Asmar, esse tal do pilhado da Jovem Pan, nada contra a pessoa física dele não, mas o cara fala muita merda. O cara vem falar lá na Jovem Pan. A Jovem Pan só fala de Flamengo, Corinthians e Palmeiras. Já começa aí. Só fala desses 3 clubes. Só tem esses 3 clubes no Brasil. E mais ou menos ali de vez em quando um Grêmio, um São Paulo, só. Vasco pra eles nem falam de Vasco. E aí estavam falando do Maracanã esses dias. E aí fala, mas é complicado, porque o Vasco também usa, né? Pô, o Vasco jogou no Maracanã no Campeonato Carioca. Olha quanto tempo que tem que a gente jogou no Maracanã. A gente jogou lá contra o Palmeiras, na verdade. Na segunda rodada do Brasileiro. Nós estamos na 14ª rodada. E a culpa é nossa, o gramado tá ruim. Fluminense contratando um monte de jogador aí, toda hora. Betano, um monte de patrocinador forte. Flamengo cheio do dinheiro, os caras não têm um gramado decente lá. Aí isso aí é problema deles, eu só tô dizendo que é injusto o que estão falando do Vasco. Aí a 777 chega aqui no Vasco, chega aqui no Rio de Janeiro, no nosso clube, e vem com o discurso que vai reformar São Januário, que vai pegar o Maracanã, vai fazer e vai acontecer. Aí a gente vê São Januário com o gramado horrível, agora que tá melhorando, que foi trocado o gramado todinho, mas já não tá tão grandes coisas assim. Não tá tão grandes coisas assim. Gastaram mais de 100 mil reais no gramado, que ainda não tá tão grandes coisas assim. Aí trocaram o placar eletrônico, porque tinha que trocar, porque só tem aquele. Tava ruim. A iluminação tá horrível. Uma escuridão total dentro de São Januário. Banheiro nojento. Você não sabe se é uma fossa ou se é um banheiro. Se é um valão ou se é um banheiro. A arquibancada dá medo de cair com a gente em cima dela quando a gente pula, porque quando a gente passa embaixo da arquibancada para entrar em São Januário, quem foi conhece. Quando a gente chega em São Januário, não pela social, mas para entrar na arquibancada, quando você passa por baixo ali para subir a rampa ou as escadas para chegar na arquibancada, você vê a estrutura de São Januário toda ela comprometida. Por isso que hoje a gente só coloca 20 mil torcedores em São Januário, porque lá antes caberia 40. Mas o bombeiro interditou, não deixa. Aí a gente vê a cabine de transmissão, as traças, as placas de publicidade, tudo podre. Arquibancada sem pintura. Mato saindo de dentro da janela da fachada histórica de São Januário. Gente, essa cena pra mim, ela retrata o cenário exato do nosso clube.
a fachada histórica de São Januário, o maior patrimônio do torcedor do Cruz Maltino, saindo mato de dentro da janela. Isso é o retrato do descaso total que estão fazendo com o Vasco da Gama. Então eu deixo esse vídeo, esse depoimento para vocês refletirem. Você que é sócio associativo, que tem uma condição financeira maneira, pensa bem antes de votar, pelo amor de Deus. E faz campanha política sim, mas para tirar essa corja de lá de dentro. Não vem com essa politicagemzinha não, galera, de mas vamos tirar o Salgado aqui, aí vai querer lá lamber, abraçar Júlio Brandt, lamber os outros, que tá tudo lambendo o Salgado. Aí não vai adiantar nada, porque vai trocar só o nome, mas a corja vai continuar lá dentro. Tem que trazer inovação. Inovação. E na minha opinião, o nome para inovação, para renovar o Vasco da Gama, é a chapa Somamos, do Luiz Roberto Levenciano. Vou deixar até o L aqui pro Leve, porque ele merece, ele tem meu respeito, tá? E tô muito triste com a maneira a qual estão tratando o nosso clube, a maneira a qual estão cuidando do nosso futebol e a maneira a qual não estão cuidando, não, na verdade não é nem cuidando, a maneira a qual eles não estão cuidando do nosso estádio, que é o São Januário, nosso caldeirão, a nossa colina histórica. Então fica aqui o recado do vascaíno desde sempre. Porque enquanto... Esse recado vai para vocês aí, ó, para você, ô Jorge Salgado. Para você, Josh Wander, seu ladrão safado, ladrão, cambada de ladrão, vai para vocês. Enquanto houver um coração infantil, o Vasco da Gama será imortal. Valeu? Saudações Cruz Maltinas. Tamo junto, vascaíno desde sempre e é nóis.